Olá, turma, sejam todos bem-vindos à nossa videoaula de hoje. Hoje nós vamos falar sobre o surgimento da vida na Terra e vamos falar um pouco sobre as teorias que foram criadas, os experimentos que foram feitos para provar essas teorias. Vamos falar um pouco sobre como a Terra foi formada também, a atmosfera terrestre primitiva e um pouco da atmosfera terrestre atual, fazendo uma comparação dos gases que nela existiam ou não existiam. E é isso. Espero que todos aproveitem a aula, gostem e vamos lá. Vamos dar início. Como surgiu o universo? Bom, várias teorias foram criadas em cima desse questionamento, mas a teoria mais aceita hoje em dia é a teoria do Big Bang. O que dizia essa teoria? A teoria do Big Bang, gente, diz que toda a energia que formou toda a matéria que conhecemos hoje em dia, todas as galáxias, todo o universo, essa energia toda estava concentrada em um ponto, num vácuo. Esse ponto, por algum motivo, explodiu, dando início a uma reação em cadeia que originou toda a matéria que conhecemos hoje em dia. Os primeiros átomos, as primeiras moléculas. Os estudos para essa teoria do Big Bang, eles são feitos até hoje, certo? A ciência muda muito, a ciência evolui muito, a ciência muda constantemente, vão surgindo novas teorias, vão surgindo novos filósofos, novas pessoas, enfim. Esse estudo é todo baseado em muitos cálculos, muito complexos esses cálculos. E um dos pontos que eles observam assim seria a rota de cada astro, que eles estão numa distância e no movimento e velocidade semelhantes, assim como uma bomba que explode ou fogos de artifício quando soltam, certo? Vamos então para a Terra primitiva. Gente, o planeta Terra, ele existe assim há aproximadamente 4,5 bilhões de anos. Gente, são muitos anos, muitos anos. Enfim, inicialmente, a nossa superfície terrestre era repleta por magma, era extremamente quente, ocorriam constantes colisões de meteoros, né? Constantemente chuvas de meteoros. Era um clima muito instável. Era um clima muito instável. Ocorria diversas erupções vulcânicas, eram muito constantes. Essas erupções que liberavam muito vapor d'água para a atmosfera. Ocorriam ainda muitas descargas elétricas e radiações, era um teor muito alto de radiação, porque, gente, na atmosfera primitiva nós tínhamos muita radiação ultravioleta. Gente, na atmosfera primitiva nós ainda não tínhamos a camada de ozônio. A camada de ozônio é a camada que protege a Terra dos raios solares, certo? Então, essa camada de ozônio ainda não estava formada. Passou-se alguns anos, alguns milhares de anos, e essa Terra foi esfriando devido a todas as reações que ocorriam a todo momento. As evaporações dos gases e que iam se acumulando, as constantes chuvas que iam acontecendo. Então, a Terra foi se resfriando. A água que estava em forma de vapor na atmosfera descia, né, com as chuvas, elas iam se acumulando e ao decorrer de milhares de anos foram aparecendo as primeiras rochas, as primeiras moléculas e formando por fim os primeiros mares, que eram bem rasos e extremamente quentes. Ficou conhecido como o período da sopa primordial, que são esses primeiros mares formados rasos e quentes. Vamos falar um pouquinho da nossa atmosfera, certo?
Gente, na atmosfera primitiva, nós tínhamos o metano, nós tínhamos a amônia, o vapor de água e o hidrogênio como principais gases presentes na atmosfera, né? Como eu falei, os vulcões eram ativos, ocorriam bastante erupções, liberando os gases para a atmosfera. Em seguida, o resfriamento, né? A precipitação, que iam surgindo aqui e se acumulando e formando esses mares. E comparando com a nossa atmosfera de hoje, gente, vocês sentiram falta de algum gás que eu não citei na atmosfera primitiva? Acho que sim. Gente, na nossa atmosfera primitiva não tinha oxigênio, certo? Não tinha oxigênio, gravem bem isso. Já na nossa atmosfera atual, nós temos 78% de nitrogênio, 21% de oxigênio e apenas 1% de dióxido de carbono, vapor de água e outros gases. Diante das várias teorias criadas sobre como surgiu a vida, os filósofos estavam bem divididos na época, certo? Que começou esses questionamentos, eles estavam divididos entre os que acreditavam na abiogênese e os que acreditavam na biogênese. Vou começar falando um pouco da abiogênese para vocês, certo? Gente, a abiogênese, ela consiste no fato de que um ser vivo pode ser originado de uma matéria bruta, de um ser não vivo. Você por acaso já foi abrir uma fruta, uma goiaba, por exemplo, e ela possuía uns bichinhos dentro? Gente, aquilo ali não é germe, tá? Aquilo ali são larvas de moscas, que essas moscas, quando fecundadas, elas entram na primeira fruta que verem na frente. Elas depositam seus ovos lá e lá eles eclodem e saem as larvas e elas saem comendo toda aquela fruta e decompondo aquela fruta, certo? Então, essa teoria ela consiste basicamente de que uma matéria bruta, nós temos aqui o exemplo a carne, ela se juntaria com um princípio ativo, o oxigênio, formando um ser vivo, que no caso aqui seriam as larvas. Foi então surgindo vários experimentos que tentavam comprovar a existência, a verdade da abiogênese, né, gente? Inclusive, essa abiogênese foi uma teoria sugerida pelo nosso famoso Aristóteles, certo? Que todos vocês já conhecem, eu tenho certeza. Vamos continuar. Várias teorias foram surgindo para comprovar a biogênese desde então, desde que ela foi criada pelo Aristóteles. Essa teoria ela ganhou mais força ainda depois que chegou lá um médico chamado Jean-Baptiste van Helmont, que ele chegou e a teoria dele era a seguinte, né? O experimento dele foi o seguinte, ele disse, se você pegasse uma camisa suja, usada, e colocasse no canto escuro e úmido, juntamente com alguns restos de trigo, uns grãos de trigo, depois de alguns dias, ele disse que apareceriam ratos e escorpiões ali. Não só apareceriam, como essa matéria não viva daria origem à matéria viva, entendeu? Os grãos iriam se transformar em ratos e escorpiões. Nessa época também acreditavam que a lama iam gerar os sapos, crocodilos, cobras. Ainda nessa teoria, né, da biogênese, isso tudo, gente, era provando a biogênese, certo? Eles acreditavam também que as cracas, que são seres vivos, que são animais marinhos, esses animais que estão aqui na imagem, essas cracas, elas iriam se transformar em gansos. Essa teoria da abiogênese ela foi aceita por muito tempo ainda, tá?
Até que chegou um carinha que foi o primeiro cientista a contestar a teoria da abiogênese, que foi o biólogo italiano Francisco Redi. Muito famoso, tá certo, gente? O seu experimento se baseava em quê? Ele pegou potes, vários potes, tendo os potes controle com a tampinha lá, né? Com a tampinha vedando direito. Pegou outros potes e colocou uma tela de gaze e pegou outros potes e deixou aberto. Depois de vários dias, ele observou o quê? Ele pôde observar que nos potes abertos, que a mosca tinha contato com a carne, com matéria orgânica lá, nos potes abertos haviam as larvas decorrentes dos ovos postos pelas moscas. Já nos potes fechados com a gaze, não havia larvas. Por que não havia larvas? Porque simplesmente as moscas não tinham contato com a matéria-prima que estava ali dentro daquele pote, certo? A mesma coisa aconteceu certamente com um pote que estava fechado, com a tampinha. O que é que ele quis provar com esse experimento? O que é que dizia na teoria da biogênese? A teoria da biogênese, ela diz que um ser vivo só pode originar-se a partir de um outro ser vivo pré-existente. E foi com esse experimento que ele conseguiu provar essa teoria. Mas não parou por aí, gente. Não, a teoria da biogênese agora ela era mais aceita diante dos cientistas, de tudo, da população. Mas ainda tinham aqueles cientistas que diziam, não, a biogênese pode ser correta para os seres macroscópicos, mas para os seres microscópicos a abiogênese continua sendo a mais eficaz. E como vamos comprovar isso? Chegou então esse John Needham, não sei se eu estou falando direito os nomes, tá, gente? Esse John Needham, em 1745, ele fez esse experimento que era assim. Ele pegou um caldo de carne, um caldo nutritivo, né, com matéria orgânica presente nele, e tampou esse vidro botou dentro de um vidro e tampou com a rolha de cortiça. Em seguida ele aqueceu esse líquido, ferveu o líquido, e após uns dias de observação, os organismos voltaram a aparecer. E o que foi que ele deduziu disso? Ele deduziu de que aquele líquido que estava no pote, no recipiente, ele possuía uma força vital que seria capaz então de gerar vida. Aí veio o outro carinha, o Spallanzani, Lázaro Spallanzani. Ele chegou e disse, não, a teoria da abiogênese não serve para os seres microscópicos e eu posso provar. E o que foi que ele fez? Ele pegou o mesmo experimento que o Needham tinha feito com o caldo nutritivo, só que ao invés de ele colocar a rolha tampando o pote, ele vedou com o maçarico, ele vedou completamente aquele vidro. Pois ele dizia que o Needham tinha feito errado, né? Tinha vedado errado, enfim. Ao decorrer do tempo, ele viu que não surgiram novos micro-organismos, provando então que a abiogênese não era correta para os seres microscópicos. Mas não para por aí, viu, gente? Aí o Needham chegou e falou, não, Spallanzani, você ferveu demais esses líquidos e você destruiu a força vital que neles tinham. O Spallanzani sabia que o Needham estava errado, mas ele precisava provar com algum experimento. Ele foi lá e quebrou o gargalo do recipiente, né, do pote. E então os micro-organismos voltaram a surgir. Aí o Needham chegou lá e novamente ele fez, mas quando você quebrou o gargalo, o ar entrou em contato com o caldo e ele reativou a sua força vital. Foi então
que o Spallanzani, mesmo sabendo que estava certo, ele apenas sentou e chorou. Zoeira. É isso, gente. Ele não tinha como comprovar de que ele estava certo, ele não teve como fazer outro experimento, mas teve alguém que chegou para fazer por ele. Passou-se um tempo até entrar em cena um outro carinha muito famoso, que você já deve ter ouvido falar, e que ele vai quebrar completamente a teoria da abiogênese. Mas como ele fez isso? Ele disse que não existe força vital, certo? Ele pegou o caldo nutritivo, o mesmo caldo nutritivo que os outros também já tinham feito experimento, certo? Ele aqueceu, mas ao invés dele vedar, ele esticou o gargalo. Ele esticou o gargalo do recipiente, de forma que o ar ele ainda tinha contato com o líquido que estava dentro do pote. E o que é que aconteceu, né? Depois de um tempo, ele observou que não surgiram novos micro-organismos no pote. E por quê? Por que não surgiram micro-organismos? Se o ar estava em contato. Gente, quando ele ferveu a solução, o líquido evaporou, certo? Ele evaporou pelo gargalo e ele se acumulou nessa parte que foi esticada do pote. Então, dessa forma, os micro-organismos que chegavam, eles entravam por aqui, mas eles se acumulavam aqui e não tinham contato com o líquido que estava aqui. Eles entravam, se acumulavam onde tinha a presença de água, né? Aqui acumulada da fervura, e eles não entravam em contato com o líquido. Sendo assim, ele quebra o gargalo e os micro-organismos voltam a aparecer. Foi então, gente, assim que ele derrubou completamente a teoria da abiogênese, certo? O Louis Pasteur. Inclusive, gente, esse experimento do Louis Pasteur, Pasteur. O experimento dele, gente, foi tão importante para nós, foi tão importante para a indústria, foi tão importante para a indústria, principalmente a indústria alimentícia, que é usada até hoje. Seus conceitos são usados até hoje, né? Não necessariamente é feito da mesma forma. Por exemplo, quando você vai comer um enlatado hoje em dia, alguma comida que foi enlatada, o processo daquele enlatamento, eu não sei se está certo, né? O processo que foi feito naquela comida foi feita a fervura ou qualquer outra coisa, uma adição de uma substância que removesse todos os micro-organismos presentes ali. E foi vedado. E se os micro-organismos não entram em contato com a matéria-prima, eles não podem decompor. Ou seja, o seu prazo de validade aumenta, certo? Bom, após a teoria da abiogênese ser quebrada totalmente pelo Louis Pasteur, começou-se um novo questionamento. Se um ser vivo não nasce de um ser não vivo, como foi que surgiu o primeiro ser vivo da Terra? Nós vamos responder essa pergunta. Surgiu então teoria em cima de teoria, explicando como que teriam surgido os primeiros seres vivos na Terra. Uma dessas teorias foi a teoria da panspermia, que diz que a vida ela veio de fora da Terra. Por isso que dizemos que essa teoria ela tem origem extraterrestre. Olha aqui o ETzinho para vocês lembrarem e fixarem. Então, ela consiste em que esporos de bactérias ou seres primitivos, eles teriam vindos em cima de meteoritos que entraram na Terra e aqui eles teriam se proliferado. Mas essa teoria ela não foi aceita. Sabe por quê? Porque primeiro que ela não responde como surgiu o primeiro ser vivo, já que veio de fora, como é que a gente
sabe como que ele surgiu, ele brotou aqui, né? E também pela dificuldade que seria, né? Imagina só, esses esporos, eles teriam que ser resistentes suficientes para resistirem a uma viagem no espaço, a uma colisão com a Terra e atravessar a atmosfera toda. E então se proliferarem na Terra, né? Então essa teoria não foi aceita e surgiram outras teorias também, né? Uma teoria bem famosa também é a do criacionismo. Essa teoria diz que Deus criou todos os seres como eles são. Quando a gente fala de criacionismo, a gente fala automaticamente do fixismo. O que é o fixismo? Ele diz que todas as espécies criadas por Deus, seja o elefante, nós seres humanos, o coronavírus aqui, eles teriam surgido em um determinado tempo e eles não teriam sofrido mudanças ao decorrer do tempo até hoje. Eles não teriam evoluído. Então, geralmente, quem acredita no criacionismo automaticamente acredita no fixismo. Uma outra teoria seria a teoria autotrófica. A teoria de que os primeiros seres terrestres, os primeiros seres vivos na Terra, eles seriam autotróficos. Eles fariam alguma reação para produzir o seu próprio alimento, já que aqui eles não teriam um alimento disponível para eles, né? Não teriam as condições ideais. Então, eles seriam seres autotróficos, que fariam fotossíntese, assim como as árvores fazem. Até que então, gente, surgiu a teoria que é mais aceita até os dias de hoje. Lembrando, gente, que a ciência, ela é mutável, sempre vem teorias novas, a qualquer momento pode aparecer outra teoria, um outro experimento que prove ou conteste alguma outra teoria, e é isso, estamos em constante mudança. E a ciência também. Foi então que surgiu a teoria mais aceita, a teoria de Oparin e Haldane. Muito tempo essa teoria foi conhecida apenas como a teoria de Oparin, mas acontece que esses dois pesquisadores, eles descobriram a mesma teoria, eles apresentaram a mesma teoria na mesma década, mas eles estudavam e pesquisavam independentemente. Legal isso, né? A teoria deles consiste na evolução química. O que quer dizer isso, né? Quer dizer que os seres vivos surgiam a partir de pequenas moléculas inorgânicas, com constantes modificações, elas se uniam e formavam moléculas mais complexas até chegar nas moléculas orgânicas, aqui. E iriam continuar sofrendo modificações, iriam ficando mais complexas até originar o primeiro ser vivo na Terra. Muitos estudos foram feitos para comprovar essa teoria de Oparin e Haldane, mas nós precisamos recapitular como era a Terra primitiva, como era a atmosfera primitiva, para poder entender como foi que aconteceu tudo isso. Lembrando que a nossa atmosfera primitiva, ela era composta principalmente de metano, amônia, hidrogênio e vapor de água, hein? Lembrando que não tinha oxigênio, frisem isso na cabeça de vocês. Era quente, extremamente quente a nossa Terra, né? A Terra primitiva. Como eu já falei no início dessa aula, aconteciam frequentes erupções vulcânicas, a radiação era muito alta, as descargas elétricas eram muito altas e ao decorrer do tempo a Terra foi resfriando e com as chuvas constantes a água foi se acumulando e formando os primeiros mares. Lembrando, gente, que não havia camada de ozônio e toda essa energia que era gerada dentro dessa Terra, todas essas reações que aconteciam constantemente, elas favoreciam a união das moléculas. Essas moléculas que se acumulavam nos mares primitivos, quentes e rasos, na sopa primordial, né?
favoreceu o surgimento das primeiras moléculas orgânicas que eram conhecidas como aminoácidos. Os aminoácidos foram as primeiras moléculas orgânicas que surgiram na Terra. Fortes chuvas frequentes aconteciam, como eu já falei nessa aula várias vezes. Acontecia então uma aglomeração de aminoácidos que, após a evaporação da água causada pelas temperaturas muito quentes, eles facilitavam para que os aminoácidos se ligassem. Então esses aminoácidos iam se ligando e formando as proteínas. Bom, essa teoria era apenas uma teoria, E como era que a gente ia provar que essa teoria era certa? Surgiu então, gente, um outro cientista muito famoso, o Stanley Miller. Ele, em seu experimento, ele simulou a atmosfera terrestre primitiva. Como que ele fez isso? Bom, aqui está a representação dos gases da atmosfera primitiva, Aqui as descargas elétricas que eram que aconteciam constantemente, as descargas elétricas aqui nessa atmosfera. Aqui nós temos a nossa água fervendo. A água fervendo passa pelo tubo, a água fervendo gera o vapor de água que sobe, passa pelo tubo, entra em contato com a nossa atmosfera primitiva, que sofre descargas elétricas, e logo após ela é resfriada, ocorre um resfriamento, descendo diretamente para o tubo de coleta, para esse tubo de coleta. E o que foi que aconteceu quando o Miller coletou? Gente, quando ele coletou, ele percebeu que ele podia sim criar, a partir de matérias inorgânicas, matérias orgânicas. E essas matérias orgânicas, elas estavam na forma de nada mais, nada menos do que na forma de aminoácidos. Com isso, eu venho a perguntar a vocês: a biogênese, ela já ocorreu? Me respondam, pensem aí um pouquinho. Gente, sim, a biogênese já ocorreu. A biogênese consiste em quê? Lembrando, recapitulando, que a matéria, um ser vivo vem de um ser não vivo, ou seja, ele conseguiu provar que a matéria orgânica veio de uma matéria inorgânica. Não é legal isso? Mas por que hoje em dia não ocorre mais a biogênese? É simples. A Terra hoje, ela não se encontra nas mesmas condições da Terra primitiva. Agora eu vou passar um vídeo para vocês entenderem melhor um pouco sobre a história da Terra. Acredita-se que, no início da formação da Terra, a temperatura era muito elevada e os vulcões expeliam diversas substâncias na atmosfera. Além disso, a Terra era atingida por muitos meteoritos que possivelmente transportavam grande quantidade de água. Com a alta temperatura, a água evaporava e, então, formavam-se densas nuvens que produziam chuvas intensas com muitos raios. Mas, como a superfície do planeta era muito quente, a água evaporava imediatamente. Devido a esse ciclo de evaporação e precipitação, após milhões de anos, a Terra se esfriou. Então, a água das chuvas passou a se acumular nas depressões do relevo, formando os primeiros oceanos. A energia das descargas elétricas dos raios e a radiação do Sol favoreceram reações químicas entre os gases que formavam a atmosfera da Terra primitiva. Provavelmente foram essas reações que deram origem às primeiras moléculas orgânicas simples, como os aminoácidos. Com base na teoria formulada pelos pesquisadores Oparin e Haldane, essas primeiras moléculas orgânicas teriam se agrupado formando moléculas maiores, como os polipeptídeos. As macromoléculas em solução teriam formado estruturas com o interior isolado do resto do ambiente, os coacervatos. Alguns cientistas acreditam que o primeiro ser vivo tenha se originado quando os coacervatos adquiriram certa complexidade
como o desenvolvimento de material genético e a capacidade de se reproduzir. Esses primeiros seres vivos provavelmente eram unicelulares e semelhantes a seres procariontes. Eles são considerados os ancestrais de todos os outros seres vivos que surgiram por meio de um longo processo evolutivo. Apesar de a teoria de Oparin e Haldane ser uma das mais conhecidas, existem outras hipóteses sobre a origem da vida na Terra. A teoria da panspermia cósmica, por exemplo, propõe que os seres vivos não se originaram na Terra, mas em outro local do espaço sideral e foram trazidos por meteoritos. Apesar de essa hipótese não esclarecer como a vida surgiu, ela passou a ser defendida por alguns cientistas após a descoberta de moléculas orgânicas em meteoritos que caíram em nosso planeta. Eu espero que tenham gostado do vídeo, que tenham entendido, tenham compreendido a aula de hoje. E como a nossa aula foi sobre o surgimento dos seres vivos, dos primeiros seres vivos na Terra, nossa próxima aula vai ser sobre a evolução dos seres vivos, como esses seres vivos se alimentavam, já que a Terra não tinha as condições ideais, como eles foram evoluindo ao decorrer do tempo. Então, vai ser o assunto da nossa próxima aula. E é isso, pessoal, a nossa aula fica por aqui. Muito obrigada a quem assistiu até o final. E é isso. Espero que tenham gostado. Obrigada. Até mais.